Pare agora. Antes de continuar vivendo no piloto automático financeiro, existe algo silencioso acontecendo todos os dias na sua vida, que pode estar destruindo o seu futuro, sem que você perceba. Não é falta de inteligência, não é azar e muitas vezes nem é falta de oportunidade. São erros invisíveis, repetidos com naturalidade, aceitos como normais, ensinados por pessoas que também nunca aprenderam a construir riqueza. E o mais perigoso, esses erros parecem inofensivos no começo, mas com o tempo se transformam em prisões financeiras difíceis de quebrar. Se você entender isso hoje, sua trajetória pode mudar completamente. Porque prosperidade não começa quando você ganha mais dinheiro. Prosperidade começa quando você para de perder o dinheiro que ainda nem ganhou. Desde cedo fomos condicionados a acreditar que estabilidade é o objetivo final. Estudar, trabalhar, pagar contas, esperar o fim do mês e repetir esse ciclo até a aposentadoria. Esse modelo cria sobreviventes, mas raramente cria pessoas livres financeiramente. O primeiro erro que destrói sua vida financeira nasce exatamente aqui: aceitar como definitivo um sistema que foi criado para manter você ocupado, não necessariamente próspero. Quando você aceita isso sem questionar, abre mão da possibilidade de pensar estrategicamente. Passa a viver reagindo em vez de construindo. E quem vive reagindo sempre chega atrasado. Existe um segundo erro ainda mais sutil e devastador: a falsa sensação de progresso. Muitas pessoas acreditam que estão evoluindo financeiramente apenas porque estão ocupadas. Trabalham mais horas, assumem mais responsabilidades, acumulam mais tarefas. Mas esforço sem direção é apenas desgaste sofisticado. Riqueza é construída com decisões conscientes, não com exaustão constante. Quando você confunde movimento com avanço, passa anos correndo em círculos, sem perceber que o ponto de chegada continua no mesmo lugar. O terceiro erro é emocional e por isso tão poderoso. É o medo de parecer ambicioso demais. Existe uma pressão silenciosa para não querer muito, para não se destacar demais, para não sonhar alto demais. Como se desejar prosperidade fosse algo egoísta. Esse pensamento limita escolhas, reduz coragem e faz com que oportunidades sejam ignoradas, antes mesmo de serem analisadas. Pessoas financeiramente fortes entendem que ambição direcionada não é arrogância, é responsabilidade com o próprio potencial. O quarto erro destrutivo é o hábito de adiar decisões financeiras importantes. Investir depois, estudar depois, empreender depois, organizar a vida depois. Esse depois se transforma em anos, e anos se transformam em arrependimento. O tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Cada decisão financeira adiada cria um efeito dominó invisível que reduz suas possibilidades futuras. Enquanto você espera o momento perfeito, alguém com menos preparo, mas mais ação, está avançando. O quinto erro é acreditar que dinheiro é apenas matemática. Claro que números importam, estratégias importam, planejamento importa. Mas antes de tudo, dinheiro é comportamento, é mentalidade, é disciplina emocional. Pessoas que sabem o que fazer financeiramente, mas não conseguem executar, vivem presas nesse conflito interno. Sabem que deveriam economizar, mas gastam. Sabem que deveriam investir, mas têm medo. Sabem que deveriam mudar hábitos, mas continuam repetindo padrões antigos. A batalha financeira mais difícil sempre acontece dentro da mente. O sexto erro é a busca constante por validação externa. Muitos tomam decisões financeiras baseadas na opinião de quem nunca construiu riqueza. Seguem conselhos de quem vive endividado. Copiam estilos de vida que não podem sustentar. Compram para impressionar, não para evoluir. Essa necessidade de aprovação cria uma armadilha invisível, onde a aparência de sucesso substitui o sucesso real. E quando a realidade financeira cobra o preço, já é tarde para fingir que não viu os sinais. O sétimo erro, talvez o mais devastador de todos, é subestimar o poder das pequenas escolhas diárias. A vida financeira não é destruída apenas por grandes decisões erradas. Ela é corroída lentamente por hábitos aparentemente insignificantes, gastos impulsivos, falta de planejamento, desorganização, falta de visão de longo prazo. Essas atitudes não causam impacto imediato, mas ao longo dos anos criam um abismo entre quem constrói riqueza e quem apenas sobrevive. Agora respira fundo e pensa comigo. Se esses erros são tão comuns,
porque poucas pessoas conseguem evitá-los? Porque enfrentá-los exige desconforto, exige assumir responsabilidade total, exige admitir que muitas crenças herdadas precisam ser substituídas. E mudança real nunca acontece dentro da zona de conforto. Pessoas financeiramente fortes não são aquelas que nunca tiveram medo ou dúvidas. São aquelas que decidiram agir apesar disso. Existe um momento decisivo na vida de todos que buscam prosperidade. Um instante silencioso em que a pessoa percebe que continuar igual será mais doloroso do que mudar. Esse momento pode acontecer depois de uma crise, depois de uma frustração, ou simplesmente depois de uma reflexão profunda. É nesse ponto que nasce a transformação. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma de enxergar o mundo mudou. Quando você começa a identificar seus próprios padrões financeiros destrutivos, algo poderoso acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser estrategista da própria vida. Cada decisão passa a ter intenção, cada escolha passa a ter propósito. E mesmo que os resultados não apareçam imediatamente, a direção já foi corrigida. Isso muda tudo. Muitas pessoas acreditam que enriquecer é um evento repentino, um golpe de sorte, uma oportunidade única. Mas a verdade é muito mais simples e ao mesmo tempo mais desafiadora. Enriquecer é um processo acumulativo. É a soma de centenas de decisões certas tomadas em silêncio. É disciplina quando ninguém está olhando. É visão quando ninguém acredita. É persistência quando os resultados ainda não apareceram. Talvez você esteja se perguntando agora: e se eu já cometi todos esses erros? A resposta é libertadora. Quase todo mundo cometeu, inclusive pessoas que hoje são referência financeira. O que as diferencia não é o passado, mas a decisão de não repetir os mesmos padrões. Erros não definem destinos. Persistir neles é que define. Existe uma regra silenciosa que separa quem constrói riqueza de quem vive preso em dificuldades financeiras. Pessoas comuns esperam motivação para agir. Pessoas extraordinárias agem e criam motivação no caminho. Elas entendem que clareza vem com movimento, não com espera. Essa mentalidade transforma medo em combustível e dúvida em aprendizado. Imagine sua vida financeira daqui a 5 anos se você continuar tomando as mesmas decisões de hoje. Agora imagine como seria se você começasse a corrigir esses 7 erros a partir deste momento. A diferença entre esses dois cenários não é sorte, é escolha. E escolha sempre acontece no presente. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas poucas estão dispostas a mudar de comportamento. Querem resultados diferentes, mantendo hábitos antigos. Querem prosperidade sem disciplina. Querem liberdade sem responsabilidade. Esse conflito interno cria frustração constante. Mas quando você aceita que crescimento financeiro exige transformação pessoal, algo poderoso se desbloqueia. Você começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a valorizar aprendizado onde antes via dificuldade. Começa a agir com estratégia onde antes reagia com impulso. Esse novo posicionamento muda não apenas sua conta bancária, mas sua identidade. E identidade é o verdadeiro motor da riqueza duradoura. Talvez o maior insight de todos seja entender que ninguém virá salvar sua vida financeira. Não existe fórmula mágica, não existe atalho milagroso, não existe sucesso sem construção. Mas existe consciência, existe decisão, existe ação consistente. E isso já é suficiente para iniciar uma mudança real. Agora me diz com sinceridade, qual desses erros você percebe que está mais presente na sua vida hoje? Reconhecer isso não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo da inteligência financeira. Pessoas que evoluem são aquelas que têm coragem de olhar para a própria realidade sem desculpas. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou mudar meus hábitos, porque quando você declara uma decisão publicamente, aumenta o compromisso com ela. Aproveita agora e deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, que pode transformar destinos financeiros. E claro, se inscreve no canal porque aqui você vai aprender estratégias, mentalidade e princípios que podem acelerar sua jornada rumo à prosperidade. Lembre-se, sua vida financeira não é definida pelo quanto você ganha hoje, mas pelo quanto você decide evoluir a partir de agora. O futuro ainda não está escrito, mas cada escolha que você faz hoje já está desenhando o resultado que você vai viver amanhã.